Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura e reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós iremos ler Gênesis capítulo 36 e 37. Depois pularemos para Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 30. Lembrando que a leitura é sem comentários dos textos lidos. E eu estou usando uma Bíblia revista e corrigida a versão, certo? Vou já posicionar a webcam e logo mais começar. Oremos. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Pai, a oportunidade mais uma vez de estar aqui lendo a tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por mais este dia, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um na leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Que o Senhor fortaleça esse projeto, meu Pai, para que possamos concluir a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no período de um ano. Muito obrigado, Pai, até este momento, até este dia. Hoje estamos entrando no 15º dia de leitura da Tua Palavra. Abençoa grandemente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 36 tem como subtítulo Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Oholibama teve a Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú, Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estas são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefu, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefu, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Gizom, Ezer e Dissã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Uri e Omã. E as irmãs de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. E estes são os filhos de Gibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto,
quando apacentava os jumentos de Gibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon, Enda, Esban, Itran e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Zobabe, filho de Zerá, de Bósra, reinou em seu lugar. E morreu Zobabe, e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzã, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul, de Reobote do rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú. É o nome de sua mulher, e o nome de sua mulher foi Meetabal, filha de Matred, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jetete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibza, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Vamos agora aqui, Gênesis capítulo 37, onde começa a história de José. Tem como subtítulo: José é vendido por seus irmãos. Versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como teus irmãos estão e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém.
e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Vamos agora, meus irmãos, concluímos aqui o livro de Gênesis. Vamos aqui ao livro de Mateus, onde iremos ler Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 30. Mateus capítulo 11 tem como subtítulo: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Ou os que se trajam ricamente estão nas casas, os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito:
Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Mas a quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Versículo 20. Então começaram ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom foste feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Oremos. Pai Todo-Poderoso, graças a Ti, Senhor, mais um dia foi vencido de leitura da Tua Palavra. Que possamos refletir nas Escrituras, Pai. Que venha cair nosso coração e que possamos principalmente colocar em prática. Abençoa, meu Pai, grandemente a vida de cada um que está se dedicando em ler a Tua Palavra e que o Senhor fale poderosamente ao coração. Meu Pai, muito obrigado por este dia, meu Senhor, por esta manhã, pelo deitar de ontem e pelo levantar de hoje. Que seja dia de livramento. Que eu só possa resolver, meu Pai, tudo aquilo que nós te pedimos, sempre no teu tempo e na tua vontade. Nos perdoa, Pai, todo tipo de ansiedade, todo tipo de aperreio, tudo aquilo, Pai, que quer tirar nossa paz, seja repreendido, Senhor, pelo teu poderoso poder. E que possamos ter um dia de alegria e de paz na tua presença. Que possamos te buscar, Senhor, nos templos, louvando e engrandecendo o teu santo nome, aonde nós andarmos e falando do teu amor ao próximo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pegue aqui o seu PDFzinho. Hoje nós lemos 15º dia. Gênesis 36 e 37. Mateus 11, todo o capítulo, do 1 ao 30. Hoje são 17 de junho de 2025. Que Deus Todo-Poderoso dê um dia de livramento, paz e bênção
a todos vocês. Muito obrigado. Aqui encerra essa transmissão. Em nome de Jesus. Amém.